Existe um espaço em mim que ninguém vê. Um espaço silencioso onde o mundo inteiro começa. Antes que qualquer coisa aconteça na matéria, ela já vive ali. Antes que o gesto aconteça, antes da palavra, antes da escolha, algo pulsa nesse espaço. Eu o chamo de imaginação, mas ele não é um lugar de devaneios, não é distração, não é fuga. Ele é a semente de tudo. Joseph Murphy dizia: a imaginação é a oficina de Deus, e só quem aprendeu a caminhar por dentro dela entende o que isso significa, porque tudo o que é visível já foi invisível primeiro. Tudo o que você toca hoje foi uma imagem nascida em alguém, uma imagem sentida com força, visto por dentro, alimentado por emoção, repetido com fé. A imaginação é o útero do universo. Desde criança fui ensinada a pensar, a resolver, a racionalizar, mas ninguém me ensinou a imaginar. Me disseram para ser realista, pé no chão, prática. E durante muito tempo eu acreditei que imaginar era perder tempo. Mas um dia, cansada de andar em círculos, fechei os olhos. E foi ali, no escuro, que comecei a ver. Vi uma versão de mim que ainda não existia, mas que me olhava com firmeza. Vi um caminho que não tinha nome, mas tinha direção. Vi uma luz que não era uma lâmpada, mas uma certeza. Era como se uma porta se abrisse por dentro e o mundo, finalmente, respirasse junto comigo. Joseph Murphy dizia que o subconsciente não distingue o real do imaginado, ele apenas aceita. E foi ali que compreendi: se é aceito dentro, o fora se curva. O mundo te empurra para fora, te distrai com metas, ruídos, comparações, mas o poder que muda a sua vida não está fora. Está naquele instante em que você fecha os olhos e sente a imagem. Não a imagem como ideia, mas como energia, vibração, realidade silenciosa. Imaginar com fé é imprimir no invisível o formato do que será. É um ato criador, é escultura feita com alma. E não se trata apenas de pensar positivo. Trata-se de moldar, de repetir com emoção, de projetar com intenção. A imaginação é um músculo espiritual, e quanto mais você a exercita, mais ela se torna real. Há imagens que nos habitam desde a infância, sonhos esquecidos, cenas nunca vividas, mas que ainda vibram em nós como se esperassem um corpo para nascer. A imaginação é também memória do que não aconteceu. E talvez o que chamamos de futuro, na verdade, seja apenas a lembrança de algo que já fomos em outra camada do tempo. Quando imagino, eu não invento, eu volto. Eu toco algo que já me conhece, algo que pulsa por dentro como um eco de quem sou de verdade. E é por isso que algumas visões nos fazem chorar, porque não são fantasias, são reencontros. Murphy nos dizia que, ao dormir, devemos imaginar o que queremos como se já fosse real, porque nesse estado, entre o sono e a vigília, o subconsciente está mais aberto. É ali que a realidade começa a ser programada. Não com esforço, mas com entrega. O que você vê antes de dormir, planta. O que você sente ao acordar, rega. E o que você sustenta durante o dia, colhe. Imaginar com intenção não é devaneio, é ritual, é treino, é linguagem secreta entre você e o divino. E o curioso é que o mundo sempre responde, mas nem sempre do jeito que esperamos. Às vezes, antes de manifestar a imagem externa, ele nos convida a expandir a interna, a limpar a lente, a alinhar o campo. Houve uma noite em que imaginei com tanta força que meu corpo tremeu. Não era medo,
Era um chamado. Eu via a mim mesma em um lugar que nunca estive, mas eu sentia cada detalhe, a luz, o som, a presença, e naquele instante eu soube. Aquilo não era imaginação comum, era uma convocação. Era meu futuro me buscando, não para me mostrar um resultado, mas uma direção. Imaginar é muitas vezes o primeiro passo do milagre. E se você tem imagens recorrentes, sonhos insistentes, cenas que voltam quando você menos espera, talvez seja a alma te chamando de volta. Não ignore sua imaginação. Ela é sua ferramenta mais sagrada. Ela é a ponte entre o que é e o que pode ser. O que você imagina com clareza, com emoção, com certeza, se aproxima. Porque o subconsciente é literal. Ele age por imagens. E se você alimenta imagens de dor, escassez e fracasso, ele criará isso com precisão. Mas se você sustenta imagens de paz, abundância e realização, mesmo que o mundo ao redor diga o contrário, o invisível se moverá. É por isso que as mudanças verdadeiras não começam com ações, começam com visões. E se eu te dissesse que você pode viver outra vida sem mudar nada fora? Que pode alterar sua frequência apenas imaginando uma nova forma de estar? E se tudo o que falta hoje, na verdade, já estivesse em você, esperando apenas ser visto com olhos fechados? Eu sei, parece impossível, mas a imaginação não tem medo do impossível. Ela o abraça, e nesse abraço, ela transforma. Então hoje, feche os olhos, respire fundo e veja. Veja com verdade, veja com amor, veja com fé, porque aquilo que você vê por dentro começa a existir por fora. Imaginar é criar. Imaginar é lembrar. Imaginar é viver antes de viver. Se o mundo está escuro, imagine luz. Se tudo parece ruir, imagine estrutura. Se o caminho some, imagine ponte. Não importa o que o mundo diz. Importa o que você vê quando tudo silencia. Porque o invisível não é ausência, é semente. E a sua mente é o solo. Joseph Murphy dizia: aquilo que você imagina com persistência, você experimentará. A questão é, o que você tem alimentado na sua tela interior? Se você chegou até aqui, queremos agradecer profundamente. Sua atenção é um ato sagrado e, por isso, queremos te oferecer algo mais. Um pequeno conto. Dizem que havia um viajante que buscava respostas. Ele andou por cidades, desertos, montanhas, leu livros, ouviu mestres, enfrentou tormentas, mas quanto mais procurava, mais perdido se sentia. Até que um dia, alguém sussurrou: na caverna do espelho, todos os buscadores encontram o que precisam. Ele partiu. A caverna ficava no alto de uma montanha silenciosa. Era escura, fria, vazia. No centro, apenas um espelho. Frustrado, ele olhou. E tudo o que viu foi a si mesmo. Mas algo estava diferente. No espelho, ele não via o que era. Via o que poderia ser. Não o rosto que o mundo conhecia, mas o brilho que só ele sabia que carregava. Então ele entendeu. A resposta não estava fora. Estava na imagem que sustentava quando ninguém mais via. E a caverna não era mágica. Ele é que finalmente havia imaginado com fé